Olá, figura internet, bem-vindo ao vídeo do canal Kivirox TV comigo com a Kelly Midori. E já deixa aquele like, fortalece o canal. Se inscreve se não for inscrito, se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações, assina os cards se você quer perder ou quer rever algum vídeo. Abaixe minhas redes sociais e compre meu livro Universo das Rimas Físico e-book na Amazon e no site da Editora Flive. Prepare-se para o vídeo de hoje? E como vocês viram no título abaixo, o vídeo de hoje é de leituras do mês de abril. Preparados para o vídeo? Então, roda a vinheta! Olá, figuras literários! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe minhas leituras de abril. Preparados para o vídeo? Então já pega a sua água e vem comigo. E a primeira leitura foi este quadrinho da Turma da Mônica. E eu tenho uma meta de ler um quadrinho por mês. E esse em específico a Tamires me deu no meu aniversário do ano passado, por ser um quadrinho de junho de 1995. E olha isso. A primeira história dele é sobre que o Cascão finge que é o do contra. E nisso, no final a Mônica acabou descobrindo. Também tem uma história do astronauta, que acabam querendo que ele faça algum negócio e ele até vai em outro lugar para não ter que fazer. Tem uma história também de quadrinho da parte daqui que a Mônica, ela quer que brincam com ela e ninguém quer brincar porque eles estavam ocupados, mas depois o que acontece depois será que eles acabam fazendo com ela, que ela bate nela com o coelho e acaba assim. Também tem uma história do anjinho. Também tem uma história do Piteco e o elo perdido. Também tem a história da desenhista Marina. Também tem a história do Jotalhão. Também tem a história do Chico Bento. Assim, Chico Bento no shopping. Mas a história do Chico Bento. E por fim acaba com uma história da Mônica, que ela não estava gostando do cabelo dela. E depois todo mundo ficou com o cabelo igual a dela, com desejo. E depois ela acaba gostando do cabelo dela. Claro, o quadrinho final. Começando com um respiro no meio do caos. Turma da Mônica 102. Foi aquela leitura leve, divertida e super nostálgica. Eu gosto muito de intercalar ou começar por quadrinhos, porque ajuda a não entrar numa ressaca literária, principalmente quando o mês tem livros pesados. E esse mês tem muitos. É um tipo de leitura confortável, que não exige muito, mas ainda assim entrega entretenimento. E super indico os quadrinhos da Mônica para leitura. Agora a próxima leitura é esse daqui, A Cabine Telefônica, da escritora Lee Soo-yeon. Essa leitura foi uma das leituras mais marcantes desse mês. Recebi esse livro em parceria no passado com a editora Rocco e veio brindes. E sério, uma das capas mais lindas da minha estante. Reforçando os gatilhos: violência, abuso, exploração sexual, traumas psicológicos, crimes e suicídio. Uma frase desse livro: prepare-se mentalmente para atender o telefone. O que mais me chamou a atenção foi a proposta do centro de autópsia psicológica. Não é só sobre mortes, é sobre entender o que ninguém vê. Cada ligação é como entrar na mente de alguém, no seu momento mais vulnerável. E isso é muito impactante. A Jin Yang
Não é só mais uma observadora, ela também está quebrada. E isso cria uma conexão muito forte com o leitor. A atmosfera pesada, melancólica, reflexiva, quase sufocante em alguns momentos. Não é um livro que você lê de boa. Eu precisei de alguns momentos para digerir e respirar, mas ao mesmo tempo faz você pensar muito em empatia. Se você gosta de livros com thrillers psicológico, mais drama emocional, profundo, esse livro pode servir para você, funcionar muito para você. Agora o livro Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que eu li pela LC das Migas, que foi escolhida pela Grazi, da Biblioteca da Grazi. Essa foi uma leitura coletiva, e eu amo como essas leituras enriquecem a experiência. Grazi, ninguém quer ouvir essas histórias. O livro não é só sobre feminicídio, é sobre como a sociedade lida ou ignora isso. A protagonista começa meio distante, mas ao longo da história muda, e essa transformação é uma das coisas mais interessantes. Elementos que me chamaram a atenção: crítica ao sistema judiciário, invisibilidade das vítimas, violência estrutural, elementos simbólicos, com mitologia amazônica. Não é confortável, é um livro que incomoda, e esse é exatamente o objetivo. Não virou o favorito, mas é um livro necessário. Um livro bem interessante, com diversas reflexões. Eu gostei, não foi um super livro que revolucionário que eu super gostei e favoritei, mas é um ótimo livro. É um daqueles livros que você lê mais por reflexão do que por entretenimento. Agora, a próxima leitura. Essa é por indicação da Mar do Sobre Amor Livros, que eu acho que deu 4 estrelas. Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui é um contraste interessante dos outros. Uma história sobre obsessão por excelência. A Carrie não é uma protagonista fácil de gostar, e eu amei isso. Ela é determinada, fria em alguns momentos, extremamente focada, competitiva ao limite, com temas fortes, pressão, legado, envelhecimento no esporte, relação pai e filha. O relacionamento do pai foi uma das partes mais bonitas para mim. Minha experiência de leitura, muito fluida e envolvente, com aquele estilo viciante da escritora. Opa. Aí eu já li da Taylor Jenkins Reid, eu já li O Sete Mares de Vulgo, já li Daisy Jones and the Six, e eu li mais. Tem mais livro dela que eu já li também, mas eu não lembro agora o nome. É isso. E eu gostei muito desse da Carrie Soto. Gostei. Um dia ainda vou ler Malibu Renasce. Eu ainda não li esse. Agora, Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, que eu ganhei esse livro de aniversário do Bookstagram esse ano, da Papianisté, da Esther, e também esse livro foi indicado pela Nath, que ela leu ano passado. Um clássico que me surpreendeu. O protagonista vive mais na própria cabeça, do que na realidade. Temas deste livro: solidão, idealização do amor, ilusão versus realidade. É curto, mas intenso emocionalmente. É um tipo de história que depois no final deixa aquele vaziozinho depois. Perfeito para quem quer começar clássico sem medo. Esse livro tem uma personagem principal que é a Natchenka,
que é bem notável. Agora este livro, A Colheita da Glaudantas, La Cosecha, La Colheita. Esse livro tem partes espanhol, é de poesia, tem parte espanhol e português e espanhol. Eu ganhei quando eu fui nas minhas férias, quando eu fui na Unify, onde eu estudei biblioteconomia por 2 anos antes da transferência para a USP. Nas minhas férias eu fui na Unify, que eu queria ver uma professora. Aí um outro professor me levou até uma sala de alunos de biblioteconomia e eu acabei fazendo uma mini palestra para os alunos de biblioteconomia. Aí uma dessas alunas me deu este livro que tem com essa incrível dedicatória. E eu falei para ela que eu ia ler este livro e falar aqui para vocês sobre ele. A Colheita. Um livro de poema ilustrado muito potente, com representatividade negra e 2 línguas. Ele traz uma carga histórica e social muito forte, falando sobre resistência, ancestralidade e racismo. As ilustrações complementam muito o texto e não é só leitura, é experiência. É o tipo de obra que você lê rápido, mas fica pensando nela por muito tempo. E agora esse livro incrível que eu gostei muito, Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman, que é o mesmo autor do Homem Chamado Ove e de Pessoas Normais? Queria Pessoas Normais? Não, pera, corta. Gente Ansiosa. Esse livro foi um abraço em forma de história. E quem me indicou esse livro foi uma booktuber, que eu esqueci o nome dela agora, mas eu marquei ela nos stories quando eu comecei a ler esse livro. A narrativa mistura fantasia com realidade, de um jeito muito especial. O que mais me marcou, a relação entre a Elsa e a avó dela. A forma como o livro fala sobre ser diferente. A história dentro da história. Porque, o livro chama Minha Avó Pede Desculpas. Depois que a avó dela falece, ela acaba na busca das cartas de desculpa, pedindo desculpa. Deixa uma série de cartas depois que ela falece. Aí com as pessoas que ela já errou. Mas ela quer a desculpa da mãe dela. Mas acaba sendo no final, mas não é spoiler. Porque é um pouco óbvio, porque é o objetivo dela, da neta dela. É uma história de vida e morte, família e amizade. É emocionante, mas também divertido. E você quer ver as cartas da avó dela pedindo desculpas quando ela vai lendo as cartas e fazendo o objetivo dela, até chegar no ponto do final. Tem gente que pode rir e chorar ao mesmo tempo. Um dos livros mais aconchegantes deste mês. Super indico essa leitura para vocês, pinguins literários. Eu gostei muito de Minha Avó Pede Desculpas. E agora, o livro Transtorn, do Pedro Maciel, o autor nacional Pedro Maciel, que ele também era muito amigo da Mayra Marques. Ele é muito amigo. O Chester. Uma leitura com uma proposta interessante.
Apesar de ter super-heróis, o foco não é a ação, é crítica social. E tem os seguintes temas: poder, política, manipulação e divisão social. Me lembrou mais histórias distópicas nesse sentido. Um tipo de história que faz você refletir. E também o Pedro Maciel também escreveu um livro chamado Sal, que eu pretendo ler futuramente, que eu tenho ele no meu Kindle. E esse é um livro nacional bem interessante. Eu achei rápido e fácil de ler. Apesar que eu poderia ter lido ele antes, eu gostei de ter lido neste mês de abril que passou. E desejo muito sucesso para o escritor Pedro Maciel. E quem se interessou, super indico essa leitura nacional em e-book do chamado Transtorm. Para finalizar, eu indico este conto que eu li no mês de abril, chamado Nobody, No Crime. Um conto de Evermore, da Taylor Swift, mas é um conto. É uma leitura rápida e fácil para fechar o mês. É um tipo de leitura leve, depois de tantas leituras intensas. Eu gostei desse conto. É interessante para quem gosta da Taylor Swift, esse conto específico, porque tem referência dela. Mas não sei se todo mundo vai gostar. Mas esse conto é disponível na Amazon em e-book. E pelo que eu lembro, eu gostei. Não foi um dos favoritos deste ano, mas eu indico. Disponível na Amazon em e-book. Foi um mês bem intenso de leituras. Vi livros intensamente pesados, emocionalmente, leituras críticas, um clássico, histórias aconchegantes. Um mix completo. Agora me conta, qual desses você leria? Você assistiu até aqui, comente qual leitura que você mais gostou que eu falei. Não deixe de comente o que achou, principalmente o que achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, aqui no YouTube. TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Até o próximo vídeo e fui!